Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês detalhadamente como que funciona uma competição de powerlifting. Obviamente eu não vou explicar aqui regra por regra, todos os mínimos detalhes, eu vou tentar fazer um aspecto digamos que mais geral para você que de repente é curioso, curiosa, gosta do esporte, gosta de acompanhar alguns atletas de força e tem interesse em conhecer um pouco mais do esporte, ou até mesmo se de repente você pensa em competir, quer se tornar um atleta de powerlifting, mas está sentindo um pouco perdido em como que funciona uma competição. Mas para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar um pouco melhor antes então, porque eu sei que vai vir muita gente nova aqui, de repente pesquisou aí no YouTube, no Google, sei lá, em algum lugar sobre powerlifting. Pessoal, para quem não me conhece ainda, como eu disse, eu sou o Léo Veloso, ok? Eu sou treinador de musculação e também sou treinador de powerlifting, também sou atleta de powerlifting, inclusive aí no meu canal você vai ver vários vídeos da minha última preparação de power, inclusive semana que vem eu vou estar competindo em uma outra competição de powerlifting, pode ser que inclusive quando você veja esse vídeo já tenha até saído alguma coisa aqui no canal sobre essa competição, mas enfim, então assim, eu me considero um cara novo no esporte, tá? Eu compito aí mais ou menos há cerca de um ano, então eu não tenho uma experiência tão vasta, mas eu sou um cara que gosta de estudar bastante, pesquisei bastante, li bastante sobre as regras e tal, tô tentando trazer aqui pra vocês então, né, digamos que uma introdução, é uma coisa assim que ao mesmo tempo que é básica, é muito útil pra vocês. Pra fazer esse vídeo aqui, eu também abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês mandarem dúvidas gerais sobre powerlifting, e aí no final desse vídeo aqui, eu vou responder essas perguntas pra deixar o conteúdo ainda mais rico, ok? Então sem mais delongas, bora lá pro conteúdo, que é o que você quer ver, vamos falar sobre como funciona uma competição de power. Ah, e só para deixar claro, às vezes vocês vão me pegar aqui olhando um pouco pro lado, é porque eu tô com meu notebook aqui com um mini roteirinho, tá? Pra realmente garantir que eu não vou deixar passar nada de conteúdo para vocês. Primeiramente, sobre o power, ok? Galera, a gente pode classificar o power, digamos assim, com algumas modalidades. Então, quando você vai para uma competição, existem diferentes modalidades no mesmo esporte. Existe o powerlifting hall e o powerlifting equipado. Basicamente, a principal diferença é o seguinte, o powerlifting hall é, digamos que apenas utilizando equipamentos onde eles não vão te ajudar a levantar mais carga, não são equipamentos que vão realmente te ajudar a mover mais peso. Enquanto que o powerlifting equipado, esse sim já é sabido que os equipamentos usados nessa competição, nessa modalidade, digamos assim, elas realmente fazem você levantar mais carga. Então aqui entra, por exemplo, macacão de força, camisa de força para fazer supino, enfim, esse tipo de coisa. No hall você pode usar cinto, você pode usar joelheira, você pode usar faixa de punho, você pode usar em algumas federações, como a federação que eu compito, você pode usar também faixa de joelho, e de certa forma ajuda sim a levantar carga, mas não é caracterizado assim como equipamento super auxiliar. E basicamente a diferença é essa, tá? O powerlifting equipado, se eu fosse você que está iniciando, está conhecendo o esporte, não é algo assim que você tenha que necessariamente se aventurar por agora, então foca no powerlifting hall, que é muito provavelmente a melhor, digamos, porta de entrada para você, inclusive é onde eu compito, é basicamente onde a maioria dos atletas na verdade competem. Dentro do power a gente também vai ter outras, digamos, modalidades, tá? Existe o próprio powerlifting, que seria o que? Agachamento, levantamento terra e supino, ok? São esses três lifts que você realiza na competição, mas também tem, normalmente no dia seguinte, enfim, em um horário separado da competição, apenas a competição de supino e apenas a competição de levantamento terra, ou então o famoso push-pull, que seria tanto supino quanto levantamento terra. Então, resumindo, você pode competir no powerlifting original, que é os três lifts, ou você pode competir apenas no supino, ou apenas no terra, ou então no supino e no levantamento terra. Lembrando que existem diversas competições de powerlifting aí no Brasil, no mundo, diversas federações, e não significa necessariamente que toda federação, toda competição que você for, vai ter essas modalidades. Às vezes uma não tem equipado, ou não tem supino, enfim, é só os três, ou então às vezes não tem nem os três, é só supino ou terra, quando de repente é uma competição um pouco mais humilde, digamos assim, não tem tantos equipamentos e tal, mas a grande questão é que existem essas subdivisões, digamos assim, e é bom você estar a par. Eu pessoalmente recomendo, principalmente se você estiver iniciando, assim como eu recomendo os meus alunos, a galera que me segue lá no Instagram e tal, começar, né, a primeira competição com supino e terra. Eu acho que é um pouco mais seguro, é um pouco mais tranquilo, né, principalmente porque o agachamento, que é o primeiro lift da competição, ele é o que dá mais medo. Então se de repente você já é novo, você já está mais ansioso, você não tem experiência de competir, eu acho que pode ser uma boa pedida, tá? Mas nada de errado, isso não é uma regra, tá? Você não precisa necessariamente seguir essa recomendação que eu tô te passando, você pode tranquilamente estrear no power, que não tem problema. Mas é importante deixar claro que existem essas modalidades. Agora é o seguinte, falando sobre a inscrição, como que funciona? Galera, de uma maneira super simples e fácil, ok? Simplesmente você vai no site onde está a federação, ou então você fala direto no WhatsApp com o presidente da federação, alguma coisa assim, e simplesmente paga a inscrição e compete, tá? É tão simples como parece. Normalmente só o que é interessante você entender, que a inscrição tem que ser feita com antecedência, tá? Você não vai, por exemplo, assim, dia X do mês tal vai ter uma competição e aí você não falou com ninguém, simplesmente vai lá e acha que vai competir. Não, você não vai competir, você tem que se inscrever anteriormente
obviamente até pra galera organizar as baterias, etc. Sobre o preço, né, das competições, cara, isso vai depender, acho que muito da federação, mas assim, a federação que eu compito é cerca de R$150 ali no Power, pode ser 180 na verdade se você não for filiado, se você vai apenas, por exemplo, no supino ou no test, se não me engano, é quase isso também, assim, só para uma modalidade. Então, eu acho que gira mais ou menos em torno desse valor para a grande maioria das federações, é provavelmente o que você vai gastar aí para se inscrever. Depois que você já fez a inscrição no campeonato, vai chegar o dia do campeonato, obviamente, ou então o dia anterior, e você vai ter que fazer a pesagem. Então, antes de você competir, sempre tem, né, que fazer essa pesagem para saber o seu peso corporal, para te encaixar em uma categoria, já que no Powerlifting as categorias são definidas por peso corporal, assim como também por idade. Por exemplo, até 23 anos, ou 24 anos, agora não estou bem lembrado, você é júnior, então, né, você vai na categoria júnior, ou então até 19 anos, sei lá, adolescente, acima de 35, 40 é Master, Master 1, enfim, tem também as categorias por idade, mas dentro da sua idade, digamos assim, você é classificado por peso corporal. Essa pesagem, ela pode acontecer de diferentes formas, tá? Tem federações que fazem a pesagem no dia do campeonato, então, por exemplo, a competição normalmente inicia de manhã, 9h30 da manhã, por exemplo, e aí a pesagem, sei lá, às 8 da manhã. Isso em algumas federações. Outras federações, além de permitirem você se pesar no dia, que nem eu exemplifiquei, também pode se pesar, por exemplo, 24 horas antes, 12 horas antes, enfim, aí vai depender realmente da competição que você vai estar se preparando, mas a grande questão é que tem ali um horário para pesagem. Aqui também não é a Bangu, você pode se pesar quando e onde quiser. Quando você for se pesar, é normalmente o momento que a galera aproveita também para ver qual que é a sua regulagem para fazer, né, os seus levantamentos. Então, por exemplo, qual que é a altura que tem que deixar o rack do agachamento para você realizar o seu movimento, qual que é a altura que tem que deixar ali o banco do supino, as travas do supino, para caso você falhe, tenha segurança e tal. Então, cada atleta, obviamente, tem, né, uma estatura diferente, um comprimento do braço diferente, e etc. Então, cada atleta tem uma regulagem, e aí você normalmente vai ver isso ali no momento da pesagem. No momento da pesagem também é um momento que você vai falar ali para o pessoal da organização, para a staff, qual que é a sua primeira pedida nos levantamentos. Então vamos supor que você vá competir realmente no Power, agachamento, levantamento terra e supino. É ali que você vai falar, o meu agachamento, minha primeira pedida vai ser X quilos, o supino tal peso, levantamento terra tal peso, tal. É esse momento que você entrega para que o pessoal se organize, né, com antecedência. Por que eu digo isso? Porque normalmente nas competições, normalmente não, acho que é 100% das vezes, é feito, digamos que do mais leve por mais pesado. Então esse é o momento que a galera vai reunir ali para ver as baterias. O fulano vai ficar com essas outras pessoas que tem um peso parecido, né, para não ser uma coisa do tipo assim, o cara fez agachamento com 300 quilos e do nada vem uma pessoa com 50, aí depois uma com 150 e volta para 300. Entende? Fica uma coisa muito discrepante. Então eles tentam deixar a galera, digamos que ali um pouco mais unida. Isso normalmente acontece por conta da categoria de peso, né? Normalmente as categorias mais pesadas levantam mais peso e tal, mas enfim, essa também é uma coisa muito importante, tá? Às vezes eu já ouvi relatos, né, de pessoas que foram se pesar, não sabiam que tinha que falar a primeira pedida ali na hora e aí meio que congelaram, não estavam preparados e tal. Você tem que ter ali a sua estratégia em mente, tá? E passar ali pelo menos a primeira pedida no momento da pesagem. Ponto importante também, como eu falei anteriormente, eu sou um cara novo no Power, então tudo que eu tô falando aqui é o que eu já presenciei, já experienciei, vi também de outras pessoas relatando, conversando com os treinadores, mas pode haver aí uma ou outra federação, uma outra competição que não siga exatamente, né, essa, digamos que esse cronograma, essa ideia que eu tô falando, mas a grande questão é que você vai ter que fazer tudo isso, mas talvez não seja exatamente no momento da pesagem, mas normalmente é. Ok, passou então a inscrição, você já se inscreveu, por exemplo, você fez a pesagem, passou esse momento, vai chegar o dia da competição. Como que funciona? Como eu tava falando, normalmente começa de manhã, ok? E aí funciona realmente ali, como eu tava comentando, das categorias mais leves, quem bota peso mais leve e tal, e vai, né, depois pro mais pesado, e aí sempre tem uma rotina também de aquecimento. Então eles normalmente liberam ali o backstage, a área de aquecimento cerca de 30 minutos antes da sua bateria aí, e aí o aquecimento funciona de uma maneira super simples, que é simplesmente você ir lá na barra, botar o peso que você está proposto a colocar, né, para aquecer, no caso, na primeira pedida, e vai progredindo gradualmente, enfim, um aquecimento como se fosse um treino comum, tá? Uma dica muito legal também, para mim, principalmente se você quer competir, na verdade, só se você quer competir, que essa dica é útil, vá com a sua rotina de aquecimento anotado, seja em papel, no celular, para você não ficar perdido lá na hora, tá? Porque normalmente as competições são caóticas, e tipo, muita gente, são talvez poucas barras para tanto de gente que tem, você tem que tirar peso, botar peso, então é bom você já ter, digamos, na ponta da língua tudo que você vai fazer para não ter margem de erro. Depois que você realizou o aquecimento, aí a bateria vai, enfim, para competição e tal, vai fazer as pedidas. Como que funciona, tá? Você vai chegar lá, vai fazer a sua primeira pedida, obviamente tem uma ordem, então, por exemplo, vamos supor que junto com você vai outros 10 atletas naquela bateria. Todos os 10 atletas, ou 11, por exemplo, você mais os 10 atletas, vão fazer a primeira pedida, aí depois todos fazem a segunda pedida, e depois os outros fazem a terceira pedida. Então, resumidamente, são 3 tentativas para você fazer o máximo de levantamento, e obviamente quem levantar mais carga seria o campeão.
Essa é a ideia, né? Você levantar mais peso. Não falei isso no começo, era uma coisa relevante, mas eu acho que se você está assistindo o vídeo, você já tinha essa noção, tá? O power é um esporte de força. Mas enfim, você vai lá fazer sua primeira pedida. Normalmente a primeira pedida é uma carga bem conservadora, porque a gente está mais nervoso, mais ansioso, então a gente não quer errar, né? Então normalmente é uma carga que talvez você faça 2 ou 3 repetições, uma carga que, assim, independente do dia que você tiver, o quão mal você tiver, você vai realizar. Essa é a ideia da primeira pedida. Depois que você fez a primeira pedida, você tem até 1 minuto para ir lá na mesa da staff ali e tal, e passar a sua segunda pedida. A primeira pedida eu fiz 100 kg, agora na segunda eu vou tentar 110, aí você vai lá e tem que avisar dentro de 1 minuto. A mesma coisa para a terceira pedida. Então isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Léo, como que a gente escolhe as pedidas e tal? Você faz a primeira, de acordo com conforme você se sentiu, o seu treinador achou da primeira pedida e tal, você vai selecionar a segunda, a terceira pedida e etc. E aí o que acontece? Se você tem um movimento inválido, você pode ou repetir a carga ou até aumentar, caso você queira, mas você não pode regredir, tá? Você nunca pode diminuir a carga durante a competição, é sempre manter a carga ou fazer mais. No caso do power, né, o resultado, digamos assim, é a soma dos 3 levantamentos. Então vamos supor que você levantou 100 kg no agachamento, 100 kg no supino, 100 kg no levantamento terra. Seu total foi 300 kg. Se outro atleta fez, por exemplo, da sua categoria 250, você ganhou dele, digamos assim. Simples assim, ok? Se você estiver competindo apenas no supino, apenas, né, a marca do supino, apenas o resultado do supino vai contar e tal. Então sempre a melhor marca que você fez dentro dessas 3 pedidas é a sua pontuação. Agora sobre os levantamentos em si, agachamento, supino e terra, passar aqui brevemente para vocês como que funciona, né, as regras para esses levantamentos, porque obviamente não adianta você chegar lá e fazer de qualquer maneira. A ordem da competição é sempre agachamento, depois supino e depois levantamento terra. Caso seja apenas supino e terra, você primeiro supino, depois terra. Enfim, não tem mistério. No agachamento existem algumas regras, ok? A primeira delas, assim, que é mais óbvia, que a galera normalmente, né, já até tem conhecimento, é que simplesmente você tem que bater a paralela. Algumas federações pedem para você chegar ali no topo da coxa, passar da linha do joelho, outros apenas, né, que o topo da coxa fique na mesma linha do joelho, enfim, os 90 graus que a gente está acostumado, tá? Algumas pedem para passar, algumas pedem para bater, mas de uma maneira geral, eu sempre oriento os meus alunos, por exemplo, a passarem um pouquinho para não ter dúvidas. Mas um ponto muito importante, não adianta você apenas chegar lá e fazer o seu agachamento, você tem que também ouvir os comandos. Quando você vai fazer o levantamento, existem árbitros que vão estar avaliando o seu movimento, árbitros normalmente laterais e por exemplo, frontal, e esse árbitro central, ele vai te dar comandos. Então, por exemplo, quando você chega no agachamento, você vai lá, saca a barra, quando você mostra, né, demonstra o domínio daquela carga, está com o joelho estendido, você já está estável, o árbitro vai dar o seguinte comando: squat, ou comece, ou agache, enfim, eu acho que pode depender um pouco da federação. Na federação que eu vou, eles falam o comando em inglês, então é squat, agache. Você ouviu aquele comando, então você começa o movimento, ali começou o seu levantamento, então ali você vai agachar, vai bater o ângulo, enfim, vai fazer o movimento, vai subir. Quando você subir, o árbitro central ele vai falar hack, guarda, enfim, aí você vai guardar a barra. Então existe um comando para começar o movimento, comando para finalizar o movimento, tá? Algumas pessoas, né, talvez não por necessariamente não conhecer o comando, mas por não estarem acostumadas, né, com os comandos e tal, às vezes pecam nisso. Se ela não obedece o comando, se ela guarda a barra ou começa o movimento antes do comando, o movimento é inválido. O supino é o mais complexo dos 3, na minha opinião, porque existem 3 comandos. Quando você saca a barra ali do hack, seja com alguém te ajudando, ou você saca sozinho, enfim, você precisa esperar o árbitro dar o comando para você começar, que no caso em inglês seria o start. Depois que você desce a barra, você vai tocar ela no peito. Quando você mostrar o domínio da barra, que a barra realmente está repousada no peito, ele vai mandar você subir, empurrar ou press, e aí você vai fazer o movimento de subida. Então o supino no powerlifting tem uma pausa, ok? Não é simplesmente ficar a barra no peito, não. Você tem que descer, após ouvir o comando. Depois que você desceu, você toca a barra no peito. Quando você mostrar que pausou o movimento, o árbitro manda você subir. Depois que você subiu, estendeu completamente os cotovelos lá, mostrou o domínio da carga, estabilizou, o árbitro manda você guardar, movimento de hack. Então o supino realmente é bem complicado, normalmente é difícil mesmo, tá? Principalmente para iniciante, existem bastante pessoas que invalidam os movimentos por conta dos comandos, então sempre fica muito atento. Uma coisa que eu sempre tive bastante dúvida antes de competir é se a gente ouvia esses comandos lá na hora, né? Porque a gente tá meio alucinado e tal, ansioso e tal. E galera, assim, a gente ouve, tá? Os comandos são bem audíveis, os hábitos são bem treinados para isso. Se tratando do levantamento terra, existe apenas um único comando, então você chega ali no tablado, você faz o levantamento na hora que você quiser, você sobe e tal. Depois que você subiu, você estabilizou lá em cima, os joelhos estendidos, ombros para trás, corpo totalmente ereto, o árbitro vai descer o braço, o árbitro central vai falar down, para baixo, enfim, eu não sei como é que seria o comando em português das outras federações, mas a grande questão é, ele dá o comando então para você descer. Então quando você faz o levantamento terra é muito importante isso, você tem que finalizar ele, segurar lá em cima, mostrar o domínio da carga, né, os árbitros vão avaliar se estendeu os joelhos, encaixou o quadril, finalizou realmente de fato o movimento, vai mandar você descer. E bom, de uma maneira geral, galera, é mais ou menos assim que funciona uma competição de power, tá? Depois que você faz todos os levantamentos, você vai ter a premiação, aí como eu tava falando, né,
cada categoria vai ter ali o seu ganhador, seu vencedor, etc. Bem simples, tá? Uma competição tradicional. O que eu quero conversar agora com vocês um pouquinho é algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, ok? Galera, sobre as perguntas, tiveram bastante perguntas, então eu tentei selecionar aqui, digamos que as melhores, muitas perguntas também muito específicas, tipo assim, Léo, o que você acha do método, sei lá, XYZ, sabe, Exterminador do Futuro, Power, não sei o que, galera, não é a ideia do vídeo, tá? A ideia do vídeo é um powerlift assim mais geral, esporte, não é exatamente um método específico, um exercício específico, então eu vou tentar aproveitar aqui perguntas, digamos que um pouco mais amplas, ok? Vamos lá, o Caio fez a seguinte pergunta, quando saber a hora de competir? E sinceramente, não existe assim uma hora mágica, uma hora ideal, tá? Muitas vezes a gente espera esse momento ideal e ele nunca chega porque a gente apenas está sabotando, né, em relação a isso, tentando procrastinar. Mas eu diria que assim, quando você está preparado para competir, quando você já sabe realizar os 3 levantamentos com um bom padrão técnico e dentro das regras, ok? Então você pode olhar, por exemplo, o livro de regras de Power, de algumas federações, talvez se você está realizando aquelas regras, se o teu movimento está, né, apto para competição, se ele está, você pode competir. Em relação à carga, né, muita gente se preocupa, mas eu tenho que ter quantos quilos no supino para minha categoria, para o meu peso e tal. Isso é besteira. A primeira competição é diversão. Okay? Você tem que ir com essa mentalidade. Se você ficar esperando ter a carga ideal para ser campeão, para brigar pelo título e tal, talvez você nunca compita, tá? Porque, cara, é isso. Existem atletas que vivem disso, que usam muitas drogas, que já estão no power há muito tempo e tal, e você não pode ficar se comparando, principalmente na primeira competição. Vá para se desafiar, para bater os seus PRs, para se divertir, ok? E aí, o único pré-requisito, digamos assim, é realmente você ter um bom padrão técnico. Então, você fazer um bom supino, um bom agachamento, um bom levantamento terra em questão de execução, certo? Para que sejam, né, movimentos válidos lá na hora. Vamos lá, o Dans Julie pergunta aqui, como progridem cargas super altas? Aqui é um ponto bem legal, né? Se estivesse tratando da competição em si, é aquilo que eu expliquei. Normalmente faz a primeira pedida com uma carga conservadora, e depois vai subindo as cargas aos poucos, na segunda, na terceira pedida e tal. Mas se for assim de uma maneira geral, assim, como que os atletas chegam com as cargas super altas, né? Como que é o treino deles e tal. E galera, é periodizando, tá? Vocês veem no Instagram, por exemplo, atleta X de Power, atleta Y de Power e tal, levantando muito peso e tal, nos reels e nos stories que eles postam e tal, mas não é todo o tempo assim. Normalmente, né, os atletas de Power, eu, né, também pratico Power, a gente não treina pesado, tá? A maior parte do tempo, na verdade, a gente tá treinando meio que leve, meio que moderado, meio longe da falha, com cargas não tão pesadas e tal. Então, por exemplo, a carga que a gente vai colocar no campeonato, normalmente a gente nunca usa nem sequer no treino. A gente chega perto e tal, em alguns momentos, mas não é sempre. Então, é um erro, né, muito comum as pessoas acharem que Powerlifter ele treina sempre pesado, sempre em alta intensidade, sempre com, né, uma carga muito perto do 100% dele. Isso não é verdade, tá? Então, apesar de às vezes dar essa impressão, não é realidade. Mas assim, respondendo a pergunta ali, como que progredir em cargas super altas e tal, é periodização, tá? Assim, em relação aos treinos. Aqui uma pergunta bem legal, eu não sei exatamente o nome, Ben Jaqueline. Enfim, ela fala o seguinte, podia falar em linhas gerais as principais diferenças do treino de Power pro de hipertrofia? Vamos lá, não tem muita diferença, tá? Sendo assim bem sincero, porque o treino de Power ele também é hipertrofia. A grande questão é prioridades. Quando a gente vai fazer um treino de powerlifting, a gente está focado em movimentos. Então eu quero fazer, por exemplo, um agachamento, né, para melhorar o meu movimento de agachamento. Se eu vou fazer, por exemplo, um exercício X, sei lá, um leg press, eu estou pensando em quê? Em melhorar, né, o meu agachamento. E aí justamente aí que acontecem algumas diferenciações, porque normalmente se eu quero melhorar meu agachamento, eu não vou querer fazer necessariamente um leg press, entendeu? Porque o leg press não transfere tanto pro agachamento. Talvez agora um agachamento frontal, um agachamento com pausa, isso já transfere mais. Então assim, o que mais diferencia é a seleção de exercícios também, e os músculos que a gente vai trabalhar. Por exemplo, um bíceps. Um powerlifter não precisa ter bíceps super hipertrofiados, não precisa fazer treinos tão específicos de bíceps como alguém, por exemplo, que quer melhorar a estética, porque o bíceps não contribui tanto nos movimentos, praticamente não ajuda em nada, no levantamento terra, agachamento, supino e tal. Então assim, eu acredito que a maior diferença seja isso, né? A questão de especificidade, o que a pessoa está procurando. No powerlifter a pessoa não precisa se preocupar com hipertrofia de panturrilha, a gente não vai precisar treinar a panturrilha, porque ele não vai contribuir positivamente a gente levantar mais carga. Agora a pessoa que quer, né, por exemplo, hipertrofia, um treino mais focado em fisiculturismo, bodybuilding e tal, ela quer treinar a panturrilha porque ela quer ter as panturrilhas maiores. Agora o powerlifter não precisa disso, não se importa muito com a estética. Então assim, como eu estava falando, não que um treino de power não vá ocorrer hipertrofia, principalmente dos músculos, né, como quadríceps, costas, peitos, tal, que a gente treina bastante, mas a grande questão é que talvez não vai ter um físico tão modelado, digamos assim, tão refinado em alguns pontos, como essa porção do glúteo, essa porção aqui do deltoide, sabe, essa questão assim não é tão aprofundada, digamos, no power, porque não tem margem para isso, não há necessidade, né? Talvez a gente gastaria energia e desperdiçaria tempo fazendo alguns movimentos ali, treinando alguns músculos que não seriam utilizados na competição. Então acho que essa é a maior diferença, tá? Quando
quando a gente faz um treino de powerlifting, a gente está pensando em treinar movimentos. Quando a gente está fazendo um treino para hipertrofia estética, a gente está pensando em músculos. Então, por exemplo, no power é muito comum a gente treinar o corpo inteiro, fazer agachamento, supino, terra, remadas, tudo no mesmo dia. Agora, normalmente quando a gente quer hipertrofia, a gente, né, tende a pensar diferente. Não, hoje eu vou treinar só peito, ombro e tríceps. Hoje vai ser um treino com foco em quadríceps e glúteos e tal. No power não, hoje é o treino de agachamento. E os outros exercícios são tudo que ajuda no agachamento. Entende? É mais ou menos nessa pegada, tá? Vamos continuar. Aqui uma pergunta bem legal do Diel.gg. Não sei se... É isso aí. Diel.gg. Onde ver campeonato que vão ter na minha cidade? É a cidade que está escrito ali, que está cortado aqui, mas acho que é. Vou pedir para o editor colocar aí na tela. Cara, não tem muito mistério, tá? Cara, não tem assim um único lugar onde você vai encontrar isso com muita facilidade, tá? Por conta do quê? Como eu estava falando anteriormente, existem diversas competições e federações no Power. Então é diferente, por exemplo, de um futebol, onde praticamente todos os campeonatos são filiados à FIFA e a FIFA meio que controla tudo e sabe? E é isso. Não, no Power existem várias federações. Então eu posso criar minha federação com as minhas competições, você pode criar a sua, fulano pode criar outra e sabe? Não tem assim, digamos que é meio que uma terra sem lei. Então é difícil realmente existir um único lugar onde você vai ter essas informações. Então o que eu recomendo? Primeiro, Google, ok? Google, pesquisa no Google, por exemplo, competições em São Paulo, competições de powerlifting no Rio de Janeiro, competições de powerlifting em Florianópolis, enfim, né, exemplos. Você pesquisa no Google, vê se você encontra, coloca a data do ano também, né, atual, ou então no YouTube também, às vezes você pode encontrar alguns vídeos de alguns atletas que já competiram em competições aí da sua cidade, colocaram no YouTube, aí você vê, pô, olha aqui, esse aqui é o campeonato, sei lá, carioca da Federação XWH, e aí você vai lá e pesquisa XWH no Google, encontra o site deles e vê o calendário. Um exemplo, sabe? Então você pode fazer isso também, pesquisando no Google, no YouTube. Uma dica muito legal, que é onde normalmente você vai conhecer, eu acho que é a maioria das competições, onde eu, por exemplo, conheci as competições, é perguntando na academia, então pergunta pro professor da academia, pra galera que treina pesado na sua academia. Normalmente vai ter um ou outro que vai ou ser powerlifter, ou vai conhecer algum powerlifter, tem algum conhecido e conhece um powerlifter ali da região, ele vai poder falar ali uma competição, a competição mais próxima da sua cidade, ok? Você pode também perguntar, simplesmente perguntar, tá? No Instagram, por exemplo, me chama no direct, aí de repente se eu conhecer uma competição que tem perto da sua cidade, eu posso te informar, ou coloca aqui nos comentários perguntando, se alguém souber, alguém responde, pergunte, né, para alguns outros atletas, treinadores que de repente você não conhece necessariamente na academia, mas conhece na internet. Então é isso, tá? Pesquisa no Google, YouTube, ou sai perguntando aí para quem você tiver na sua frente, tá? Aqui outra pergunta interessante, galera, e vamos finalizar com essa aqui, ok? Teve outra, sim, eu estava comentando, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. O João Carlos perguntou, o que achou da mudança da regra, de regra no supino da IPF? Galera, IPF que ele citou aqui é uma federação, lembra que tá falando que existem várias federações e tal? A IPF, ela normalmente é considerada para a grande maioria como a maior federação do mundo e tal, as competições mais organizadas, mais relevantes, então, né, de todas as federações, provavelmente ela é que mais destaca mundialmente falando. O que aconteceu? No supino, galera, uma das regras é que você precisa manter ali as suas escápulas, região superior das costas do banco, os glúteos no banco, os pés no chão. Algumas federações também exigem, né, cabeça no banco e tal. E o ponto é, se você mantém esses pontos, né, fixos ali, por exemplo, no banco, no chão, que eu estava falando, mas você faz um arco ali no banco, tá tudo certo dentro da regra. E aí existem pessoas que são muito flexíveis, têm uma mobilidade muito boa, elas conseguem fazer um baita arco no supino, um arco gigantesco para reduzir, né, de forma muito expressiva a amplitude de movimento, mesmo dentro das regras. E aí tava acabando que tava ficando movimentos bem ridículos, como provavelmente vocês estão vendo aí na tela, tá? Que eu vou pedir pro editor colocar, onde praticamente aí não tem quase nenhuma representação de força, certo? E aí, por conta disso, eles inventaram uma nova regra, onde o cotovelo tem que passar, ou bater, acho que tem que na realidade passar ali da linha do ombro, tá? Então vou colocar também alguns exemplos de imagem aí para vocês entenderem. O que eu achei dessa regra? Formidável, eu achei pessoalmente bem interessante, eu acho que ela é necessária, tá? Eu acho que é super pertinente e que de repente quem ainda não está acostumado a fazer com essa amplitude vai ter que se adaptar e faz parte, tá? Mas eu pessoalmente gostei bastante dessa regra, gostei bastante dessa estratégia que eles tomaram, dessa decisão. Eu acredito que é questão de tempo das outras federações também acabarem copiando, se bem que é normalmente só na IPF que a gente vê assim mais essas coisas tão assim expressivas, sabe? Em outras federações normalmente a gente não vê assim pontes, arcos tão grandes, mas pode acontecer, tá? Principalmente de repente, pô, sei lá, compito na IPF, fazer um arco muito grande, tinha
um recorde muito grande, aí tiraram agora, colocaram na verdade essa regra, então de repente, às vezes eu me adaptar, eu vou para outra federação. Às vezes pode acontecer também dessa galera começar a migrar para outras federações e as outras federações terem que tomar também alguma decisão, né? Porque querendo ou não, imagine você assistindo, né, esse supino, ou então, enfim, seu familiar, seu amigo assistindo esse supino, isso não é uma representação de força, sabe? Isso não representa, na minha opinião, o powerlifting, sabe? Não tem muita, como eu tô falando, representação de força. Então, eu achei bem legal essa regra, tá? Achei bem pertinente, numa hora boa, justa, na minha visão. Mas temos que esperar, ela vai começar a valer, se não me engano, a partir de 2023, então a gente tem que esperar e ver como que vai ser, porque eu não entendi muito bem, por exemplo, essa visão, quem vai ter vai ser apenas o árbitro central. E aí, se o árbitro central vê que está inválido, mas os árbitros laterais dão, por exemplo, válidos, porque na visão deles foi um movimento válido, aí como que fica. Então, assim, tem muita coisa assim, que pra mim ainda não tá muito claro como que vai funcionar, mas na prática, a partir de 2023, a gente vai conseguir ver melhor. Mas aparentemente, gostei, ok? E bom, galera, eu acho que é isso aí, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Foi um vídeo extremamente longo, tá? Mas eu acho que valeu a pena, eu acho que vocês vão gostar. Se você curtiu, não esquece de deixar um like aqui embaixo, também deixa um comentário, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, manda dúvidas que tenha ficado aí sobre Power, sobre Powerlifting, pode mandar aí que eu vou responder todo mundo, ou então sugestões de temas de próximos vídeos. E é isso aí, beleza? Bora pra cima e valeu!